Como disse o nosso companheiro Vicente Lima, município localizado a 90 quilômetros de Fortaleza, foi assaltado hoje, no início da tarde, por volta das 12h30. De acordo com o destacamento da Polícia Militar, cerca de 5 suspeitos roubaram a agência e fugiram em um veículo HB20 preto em direção à localidade de Caxitoré. Ao realizar as diligências, a polícia encontrou o carro abandonado em um matagal. A polícia ainda não tem informações sobre o que foi levado. Um homem suspeito de envolvimento no crime foi detido na estrada, a caminho de Caxitoré. Ele estava em uma moto portando 3 celulares e nenhum documento pessoal ou do veículo. É o 21º ataque a banco só este ano. Mas nosso companheiro Jonas Melo, boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Carlos Albano aí na máquina de som. E boa tarde ao Igor Loyola de Melo, que está ligado no carro acompanhando você na Rádio Assunção M620. E aproveitar e mandar um abraço para o senhor Geraldo, lá na Pereira Filgueiras, no Salão Menino Jesus de Prata. Um grande abraço para ele. Hoje, sexta-feira, João Paulo, 2 de maio de 2014. Já você que com a abertura da sessão plenária da sexta-feira, iniciaram a tramitação aqui na Assembleia, 4 mensagens do Poder Executivo, um projeto de resolução e 3 de indicação apresentados por parlamentares. As mensagens são as de número 7617.1 de 2014, que trata das diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2015, e a 7618.14, que dispõe sobre a execução financeira do Fundo de Inovação Tecnológica no exercício 2014. Projeto de resolução 03/2014, de autoria do deputado Heitor Ferrer, do PDT, modifica o regimento interno em seu artigo 321, que regulamenta o processo de escolha de conselheiros dos tribunais de contas. O deputado Fernando Colares, do Solidariedade, criticou no expediente da sessão plenária de hoje a declaração da presidente Dilma Rousseff sobre os médicos em um encontro com editores de esportes na noite da última segunda-feira no Palácio Alvorada. O evento tratou sobre Copa do Mundo, porém outros temas foram abordados. Na ocasião, Dilma afirmou que os médicos cubanos são os mais requisitados pelos prefeitos por serem mais atenciosos que os brasileiros. Isso deixou o deputado tanto quanto inquieto e revoltado com essa questão. O 14º Encontro Nacional do PT, João Paulo, que começa logo mais em São Paulo, logo mais às 5 da tarde, tem um objetivo claro: sepultar de vez o movimento Volta Lula, que ganha força à medida em que Dilma Rousseff perde pontos nas pesquisas. Se de um lado os que aderem à ideia para tirar mais coisas, mais cargos do governo, há também aqueles que gostariam de ter uma campanha na zona do conforto, ao serem puxadas por um forte candidato à presidência. No encontro de hoje, que começa a conversar com você, com expectativa de 5 da tarde, o Lula vai estar lá com a Dilma, mas antes tem uma reunião a portas fechadas, só Lula e Dilma. E aí, com certeza, a orientação será dada pelo cacique do PT, Luiz Inácio da Silva, a Dilma Rousseff. Estão abertas novas 100 vagas para 3 cursos profissionalizantes a serem ministrados na Companhia de Água e Esgoto do Ceará Cagés no mês de junho. A partir de hoje, até o dia 23 de maio, João Paulo, os interessados deverão se dirigir a um dos postos autorizados do Cine IDT, com a finalidade de receber o encaminhamento necessário para a inscrição. As capacitações oferecidas serão para atendimento ao cliente, 40 vagas, bombeiro hidráulico, 30 vagas, e para pintura industrial, 30 vagas. O telefone para informações é 3101-1747. E na cúpula da campanha de Dilma Rousseff já está definido o tom dos primeiros ataques a Aécio Neves e Eduardo Campos. A ideia é que Dilma, ela mesma, cobre Campos a declaração dele de que se ele for eleito, baixaria a meta de inflação de 3% ao ano. Dilma dirá que isso só poderia ser feito com arroxo de salários e muito desemprego no Brasil. Portanto, a campanha de Dilma Rousseff para sua reeleição, segundo o marqueteiro, vem pegando fogo para cima de Aécio Neves e de Eduardo Campos, caso eles queiram realmente atacar. Mas, por outro lado, a orientação de Lula não é essa. Luiz Inácio da Silva disse que o silêncio e o trabalho diferenciado
a questão da reeleição seria um ponto ideal. Mas nós vamos a Brasília, João Paulo, porque é uma questão de ordem. O projeto vai dificultar perdão das dívidas de outros países pelo governo brasileiro. Existem senadores que estão chateados com o pensamento de Dilma Rousseff de andar perdoando dívidas de outros países. A repórter Érica Christian está em Brasília e traz as informações. Segundo o projeto do senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, toda vez que o governo brasileiro fizer um empréstimo, renegociar o montante ou perdoar a dívida de outro país, o Senado só poderá autorizar as operações após apreciar o chamado risco político. De acordo com Pedro Táxi, os senadores não vão se limitar a analisar apenas o tamanho do empréstimo ou sua finalidade. Eles terão acesso a avaliações internacionais sobre o nível de democracia e de governança. O senador explicou que a falta dessas informações levou o Senado a perdoar dívidas de países que não mereciam a ajuda do governo brasileiro. Nós estamos mandando dinheiro para países em que aquele que vai receber o dinheiro é um corrupto, ele desvia o dinheiro, ele maltrata os direitos humanos, ele ofende a integridade física de pessoas, proíbe manifestações, e nós colaborando com esses ditadores reacionários de países que não respeitam os direitos humanos, muito menos a democracia. Pedro Táxi explicou que nos casos de renegociação ou perdão da dívida, o governo brasileiro deverá apresentar um estudo de que esse dinheiro será destinado pelo país tomador do empréstimo para programas sociais, por exemplo. Ele destacou que com as novas regras, o Senado será mais rigoroso. A partir de agora, o Senado vai ter que, antes de aprovar o empréstimo, antes de aprovar o perdão de dívida, analisar se lá naquele país, se existe democracia, se lá existe corrupto que está desviando o nosso dinheiro. As informações sobre a governabilidade e a democracia dos países candidatos a receberem empréstimos do Brasil serão encaminhados ao Senado pelo governo federal. Inicialmente, os dados servirão apenas de fonte de consulta pelos senadores, que poderão quebrar o sigilo se considerarem relevante a divulgação das informações. Da Rádio Senado, Érica Christian. O deslizamento de terra nesta sexta-feira matou pelo menos 350 pessoas em Badakhshan, província localizada ao noroeste do Afeganistão. Segundo a rede britânica BBC, os números foram confirmados pelas Nações Unidas, que temem uma escalada ainda maior de vítimas fatais. Centenas de casas do vilarejo foram destruídas e mais de 2.000 pessoas podem estar desaparecidas, de acordo com o jornal The Guardian. O desastre, João Paulo, teria ocorrido após fortes chuvas que atingiram Badakhshan, região com morros e montanhas. Outros 150 afegãos teriam morrido nas enchentes que atingiram a província, mas o número carece com uma confirmação. E só registrar aqui, João Paulo, aniversário do nosso companheiro de imprensa, o grande Louro Maia, que está mudando de idade hoje. Parabéns aí para o Louro Maia, nosso companheiro de imprensa. Aí, grande abraço para o nosso amigo Louro Maia, filho do nosso grande amigo Fernando Maia, que hoje completa mais um ano de vida. Um grande abraço para ele, sucesso, felicidade para ele e para toda a família. É verdade, João Paulo. Para continuar aqui no nosso trabalho, dizer a você que quem sintoniza a gente é o deputado Tim Gomes, do PHS, que com certeza deve viajar muito agora no final de semana para suas bases eleitorais. E o grande Carlos Frederico, nosso companheiro de imprensa lá na Rádio Cidade 860, que tem um programa com você, com audiência fenomenal. Abraçar também o Sandro, que é o assessor do Tim Gomes, que liga a gente todas as tardes na Rádio Assunção. O Zé Gomes do Morro do Ouro, Pinheiro Neto lá no Piauí, ligado com você. E o José Ribeiro no Marimelo e Santo Quitério, ligado no som da Assunção. Essas são as informações. Desejo a todos um excelente final de semana e até segunda-feira com mais informações da Casa do Povo. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, para o programa João Paulo Monteiro. Está o nosso companheiro Jonas Melo com todas as novidades da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. De acordo com portaria